Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 102º Dr. Apple News, toda sexta-feira, com a ajuda de muita gente: Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, Armiston, Fabrício, Gilberto, enfim, Sasha, muita gente mandando notícias pra gente aqui. Muito obrigado a todos vocês que colaboram e também que assiste, compartilha, deixa o like. Comenta também, isso ajuda bastante a relevância do canal. Muito obrigado e vamos dar sequência às nossas notícias. Temos as notícias históricas, como essa aqui, por exemplo, no dia 18 de junho de 93 foi o dia que o John Sculley deixou a Apple. Depois de 10 anos ali trabalhando junto com a Apple, com aquele rolo todo com o Steve Jobs, ele acabou deixando a Apple. Aí ele pegou a Apple com uma, para vocês terem uma ideia, né? Pegou a Apple com o valor do papel da ação de 4 dólares e 33 e quando ele foi embora, o mesmo papel valia 73 centavos. É impressionante, né? Mas tudo a gente sabe que acontece do jeito que tem que acontecer, né? A gente só vai entender isso no final do filme. É outra notícia histórica que nós temos aí com relação a essa semana. No dia 20 de junho de 94 foi quando a Apple lançou o eWorld. Para quem não lembra daquela época, não conhecia naquela época, era uma rede, era tipo uma American Online, né? Lembra que antigamente a gente recebia da American Online, da Universo Online, o UOL, né, que agora é gratuito, mas antigamente esse serviço era pago, para você ter acesso a notícias, a se comunicar com outras pessoas. E o eWorld ele veio através disso, era um serviço de comunicação interno entre a Apple, chamado Apple Link, que conectava os próprios funcionários com servidores, com terceiros dentro da Apple e tal. Então era uma rede social particular aí da empresa, né? E o próprio Scully resolveu abrir isso para o povo todo, só que acabou não dando certo, não pegou. Estava muito à frente, na verdade, né? Uma rede social aí naquela época com uma base tão pequena, realmente não ia dar certo. E também no dia 19 de junho de 95, o lançamento dessa máquina, que realmente era uma máquina muito boa. Eu cheguei a trabalhar num Power Mac aí, 9500. Eu cheguei a trabalhar até no anterior, no 8600, e esse aí ele veio mais poderoso ainda. Era uma máquina realmente muito diferenciada, muito poderosa. O teclado era uma delícia, o mouse também super confortável. O monitor eu não cheguei a trabalhar com esse, mas era realmente, na época, comparado com o que a gente tinha, era uma máquina absurda, muito boa, muito confiável, né? E essa notícia é muito legal também, é dos clones do Mac, né? No Brasil teve um clone do Mac também, o Unitron, esse Unitron Mac 512. Igualzinho ali, ó, o primeiro Macintosh, né? O disquete, obviamente, com o botão de EGTA, e o teclado também muito parecido, né? Olha só como é que é a placa toda com o nome deles, né? E parece que tem uma meia dúzia aí no Brasil ainda funcionando desses clones, né? A notícia diz que o Steve Jobs se enfureceu e tal, mas ele nem estava mais na Apple nessa época, ele já estava saindo fora, né? Então as datas não batem, mas que realmente existe esse clone e muitos outros clones também existem por aí, com certeza funcionais, né? A gente tem aí agora notícias com relação à produção de chips, né, do Apple Silicon, a TSMC, que fabrica aí os processadores da Apple, já está pensando além do A15, né, e trazendo o tamanho do chip cada vez menor, de 4 a 3 nanômetros. Isso já está em produção em escala, em caráter avançado, já como está dizendo aí o nosso oráculo, aí, o Ming Chi Kuo. Então provavelmente a gente vai ter aí mais rápido do que a gente imaginava os chips menores e mais possantes. Inclusive uma outra notícia que não está aqui, mas eu vou aproveitar para falar, é a respeito do Apple Watch. Então considerando fazer um sanduíche de processador para que ele tenha conectores em ambos os lados, ao invés de aproveitar apenas uma camada, aproveita as duas camadas do mesmo espaço. Então você consegue fazer um aproveitamento melhor. De repente isso também pode ser utilizado aí nas máquinas, né? E não só em equipamentos tão pequenos como o Apple Watch ou então um AirPod, etc. Né? Bom, e aí rumores com relação ao iPhone 13 que está na boca aí do gol para ser pelo menos anunciado, né? A gente com certeza a janela de vendas é em setembro, outubro, ou então final do ano quando há algum atraso grande, né? Como houve no ano passado. Mas a gente já tem aí
alguns rumores com relação ao iPhone 13, que vai ter um 5G mais veloz, a bateria mais potente ainda, né, do que já é o 12. O 12 melhorou bastante e a promessa é que a bateria seja mais robusta ainda. Então a gente tem boas novidades, mas não deve ter grandes modificações na parte de design, porque já houve a modificação para o 12, né? Modificação entre aspas, a gente acabou voltando para o visual do que era o 4, né? E aí a gente tem uma outra notícia que traz alguns modelinhos dummies, né, do que seriam o design gráfico, né, desses iPhones novos. Então eles colocam aí um setup de lentes um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado, a posição e também o tamanho, a gente consegue perceber uma grande diferença no tamanho das lentes. E o notch, né, que é esse entalhe aqui também, seria menor nos iPhones 13 do que, né, atualmente no iPhone 12, tá? Então acredito que não vai haver grandes modificações aí com relação ao design. Acho que a Apple vai deixar isso um pouco mais para frente. Bom, outras notícias interessantes aqui, foi descoberto pelo Carl Show que se você se conectar a uma rede Wi-Fi com um nome esquisito, um nome que está ali embaixo ali, você pode desabilitar o Wi-Fi do seu iPhone. Então existe algum bug na programação aí que entende aquele nome como algo, desliga urgentemente aí. E aí às vezes você é obrigado até a fazer a redefinição da sua rede ou até do próprio aparelho. Então não recomendo que você teste esse bug não, mas isso já foi notificada a Apple e com certeza ela deve corrigir esse bug aí com relação ao nome do Wi-Fi. Bom, seguindo com aquelas notícias sobre as legislações contra a App Store e as Big Techs, etc., e como isso pode impactar a questão da segurança nos equipamentos da Apple, a House Committee, que é como se fosse um comitê antes de entrar em votação, ele já aprovou essa lei que eles chamam de American Choice and Innovation Online Act. Então é nesse American Choice and Innovation Online Act que está essa proposta dessa nova legislação toda. E o primeiro passo já foi dado, vamos acompanhar como que isso vai chegar para a votação deles lá. Bom, aqui também temos notícias do Velho Mundo, lá nas notícias do Velho Mundo, comentando a respeito de um programa que a Apple tem de saúde com seus funcionários vinculados ao Apple Watch. O Apple Watch fazendo monitoramento e eles com o corpo clínico dentro lá do campus para poder fazer esse acompanhamento de saúde, né? E aí algumas pessoas achando que é legal, outras pessoas achando que não é tão legal, e eu até lembrei a respeito de empresas de planos de saúde dos Estados Unidos que oferecem descontos ou ofereciam descontos para pessoas que estivessem usando um Apple Watch por conta desse monitoramento, né? Então o risco daquela pessoa dar um prejuízo maior para o plano de saúde por alguma falta de aviso, algum desleixo, alguma coisa assim, era menor por conta do Apple Watch. Então legal, o Apple Watch realmente está virando um equipamento interessante de acompanhamento de saúde, né? Aqui também uma notícia legal da Mac Magazine que fala que o Banco do Brasil estava suspenso com relação à inclusão de novos cartões para o Apple Pay. Eu não sei, não cheguei a testar, mas é importante a gente saber que se você estiver tentando colocar um cartão do Banco do Brasil e ele não está aceitando, é porque realmente está suspenso aí com relação a isso. Não sei o que aconteceu. Provavelmente deve voltar em breve, até porque no caso aqui a Nubank já está anunciando essa possível compatibilidade com o Apple Pay agora no final de junho. Então vamos ver se vai habilitar, e aí quem tiver o cartão da Nubank pode inserir no Apple Pay e ficar mais fácil ainda para poder utilizar o cartão, né? Essa outra notícia é interessante com relação ao Android, né? Eu não sei se não havia ou se agora está se tornando oficial, mas a Android está desenvolvendo um sistema tipo do buscar iPhone, buscar iPad, buscar Mac para os teus dispositivos, seria o Onde Está. E aí fazer aquela rede enorme, imagina a quantidade de equipamento que vai estar monitorando as proximidades e tal, e mandando informação, né, com relação ao Bluetooth. Assim como funcionam os AirTags, né? Os AirTags utilizam também a rede dos Androids para poder projetar a sua localização, né, falar a sua localização e essa informação chegar até o dono. Então imagina o tamanho da rede de comunicação, legal e perigoso, né, legal e temerário ao mesmo tempo. Mas enfim, a gente está caminhando para isso mesmo, né, não tem muito jeito.
Aqui o Google dizendo que está tendo algum tipo de problema com relação ao navegador, então pedindo para as pessoas atualizarem. São 4 pilares de segurança aí que foram mexidos com relação a algumas falhas que estavam sendo exploradas dentro do Google Chrome para qualquer tipo de sistema operacional. Então qualquer um que use Google Chrome é importante que faça atualização, tá bom? Tanto no Mac quanto no Windows, etc. Então atualize o seu Google Chrome para poder fechar essas barreiras, tá bom? A Apple lançou também uma atualização de firmware para o AirTag. Eu não sei se você já tem. Se você já tem o AirTag, mantenha ele próximo aí do seu iPhone por alguns minutos, né? Na hora de dormir, por exemplo, deixa o iPhone plugado e aí coloca o AirTag pertinho, que ele faz a atualização do firmware de forma automática. Você não precisa se preocupar com isso, tá? E é bom a gente sempre manter atualizado para que o funcionamento seja garantido, tá? O YouTube é uma boa notícia para quem consome o YouTube no iOS, né, no iPhone ou no iPod Touch. Você vai poder atualizar aí e mesmo que não seja um assinante do YouTube, vai conseguir assistir o vídeo em Picture enquanto você estiver fazendo outras coisas no seu iPhone. Então é legal, porque hoje você é obrigado a ficar lá no aplicativo. Sai do aplicativo, ele para o vídeo, né? Então realmente uma boa notícia para a gente. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. E nem lançaram o iPhone 13, já estão falando do iPhone 14, com aí o sensor de Touch ID por debaixo do display, uma câmera de 48 megapixels e talvez sem o Pro Max, né? Não sei, vamos ver, o Ming Chi Kuo que está dizendo isso, é o nosso oráculo, né? Ele geralmente acerta. Eu acho que essa questão do Touch ID é bem provável mesmo, que se houver uma tecnologia adequada, com qualidade suficiente para a Apple adotar, eles vão colocar mesmo no display, porque vai facilitar por conta dessa situação toda de máscara que atrapalha nessa validação com o rosto, né? Então eu acho que é algo que vai acabar mesmo acontecendo. Bom, pessoal, então são essas as notícias dessa semana. Eu agradeço a todos vocês, fico por aqui. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá à disposição e os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.